Olá, estudante! No nosso último encontro, nós tratamos a respeito dos fluidos, que são o nosso objeto de estudo a partir de agora na disciplina de mecânica de equilíbrio. Hoje nós vamos falar a respeito das propriedades que nós vamos utilizar para descrever esse tipo de sistema. Quando nós tratávamos os corpos rígidos, nós utilizávamos a massa para representar esse sistema. E utilizávamos a massa para determinar qual era o valor da sua força-peso e qual seria a sua influência na estrutura edificável que nós estávamos analisando. Fato agora é que nós vamos trabalhar com sistemas que têm forma variável e cuja aplicação de forças pode alterar a sua forma. Então, a maneira mais fácil de se trabalhar com esse tipo de sistema não é em função da sua massa, mas em função do seu volume e em função de qual é a densidade que caracteriza o sistema que nós estamos trabalhando. Então, nós vamos trocar a nossa abordagem de massa para uma descrição em termos de volume e densidade, que do ponto de vista prático acaba sendo a mesma coisa. Quando nós definimos a grandeza de densidade, nós definimos ela como a razão ou a divisão entre a massa de um objeto e o volume que ele ocupa. Isso significa dizer que nós estamos pensando em qual é a massa presente em um determinado volume daquela substância ou daquele objeto. Quando nós multiplicamos, então, a densidade pelo volume, o que nós estamos obtendo de forma geral é qual é a massa representada no sistema. Então, nós só estamos trocando a representação de massa por uma representação de densidade vezes volume. Quando nós mencionamos a densidade, nós estamos falando a respeito de uma característica que é do corpo ou do objeto com o qual nós estamos trabalhando. Então, me interessa saber qual é a massa do objeto e qual é o volume ocupado por esse objeto. Quando nós tratamos a substância em si, nós vamos introduzir uma outra grandeza chamada de massa específica. Concluindo a nossa abordagem sobre densidade, matematicamente a densidade vai ser a divisão da massa pelo volume. E, portanto, a sua unidade de medida no sistema internacional será o quilograma por metro cúbico. Mas podem aparecer unidades alternativas, como, por exemplo, grama por centímetro cúbico, grama por ml, quilograma por litro, e nós vamos usar de acordo com o que for mais fácil de analisar o evento que nós estamos estudando. Então, com relação à densidade, lembre-se que densidade é uma característica do objeto estudado e relaciona a massa do objeto com o volume do objeto. Quando nós tratamos, então, a respeito de densidade, a título de ilustração, eu trouxe aqui dois exemplos que são uma porção de metal que ocupa um volume e tem uma massa, e, portanto, você pode calcular qual seria a densidade desse objeto, né? Uma pedra metálica, por exemplo, né? um pedaço de metal, e trouxe também a imagem de um navio, onde a densidade do navio é a sua massa dividido pelo seu volume. E essa relação de densidade nos dá a possibilidade de avaliar se o sistema ele vai afundar ou se ele vai boiar quando nós colocamos ele em um líquido, por exemplo. Então, se eu pegar esse bloco, né, de metal e colocá-lo dentro da água, o que nós vamos perceber é que ele vai afundar. Isso porque a sua densidade é maior do que a densidade da água. Quando nós colocamos um navio feito desse mesmo metal sobre a água, ele não vai afundar, mas ele vai boiar. E ele vai boiar porque a sua densidade é menor do que a densidade da água. Então, observe que a densidade é uma característica do objeto, do bloco metálico ou do navio. Mas nós podemos analisar qual é a substância com a qual nós estamos trabalhando. E aí, nesse caso, nós vamos alterar a nossa análise de densidade para massa específica. O que é a massa específica? É uma relação também entre massa e volume, só que agora é a massa da substância que nós analisamos e o volume que essa substância ocupa no seu formato natural. Então, eu pego a quantidade de massa de uma substância em relação ao menor volume possível que ela pode ocupar. Na nossa próxima aula, nós falaremos a respeito da propriedade de interesse para estudar o equilíbrio desses fluidos que são nosso objeto de estudo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.